Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Maicon Souza e no vídeo de hoje eu irei te ensinar como fazer um excelente desenvolvimento para a redação do Enem. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar um recado importante. Eu já gravei um vídeo ensinando a fazer a introdução e é essencial que você assista ele para compreender direitinho o vídeo de hoje. Então, se você não assistiu, olha lá no canal e assista, ok? No desenvolvimento, você vai falar sobre o problema, que é o tema da redação, e vai detalhar seus argumentos. Você vai explicar por que a pessoa deve concordar com você. Eu acredito que seja uma das partes sim, mais importantes da redação do Enem. Então é legal que você deixe uma grande quantidade de linhas, um grande espaço para ele. Então eu aconselho fazer o seguinte: 5, 6 linhas para a introdução é suficiente, 8 linhas para a conclusão e o resto deixe para o desenvolvimento. Eu aconselho a fazer 2 parágrafos para o desenvolvimento. O primeiro para o argumento 1 e o segundo para o argumento 2. Se você dominar muito bem o assunto e estiver afim, você pode fazer um terceiro parágrafo, mas você tem que ter cuidado para não repetir o argumento, porque não tem necessidade de fazer isso. 2 parágrafos para o mesmo argumento. Você vai estar cometendo um pleonasmo argumentativo, vai estar repetindo ideias. Então toma cuidado com isso aí. Convencer a pessoa que está lendo que você está correto não é uma tarefa simples, mas também não é muito complicado. Por quê? Porque nós temos estratégias para fazer isso. São as chamadas estratégias argumentativas. Marco, o que são essas estratégias argumentativas? São recursos que você vai utilizar para desenvolver melhor os seus argumentos, para você detalhar os seus argumentos, para mostrar para a pessoa que você está certo. É basicamente isso. Existem várias estratégias argumentativas, mas eu não acho que tem necessidade de você conhecer todas. Por quê? Porque tem algumas que eu considero que são melhores do que outras, serão as que eu indicarei para vocês aqui hoje, e só essas que eu vou indicar, que serão 6, são suficientes para você escrever uma excelente redação. Aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as que eu uso e as que eu recomendo. Se você tiver curiosidade, tiver interesse, pesquise depois que existem outras estratégias também. Mas antes de começar a mostrar essas estratégias, eu gostaria de deixar com você algumas dicas para você usar na hora que for escrever o seu texto. A primeira delas, seja claro e objetivo. Vai direto ao ponto, sabe? Não fica assim enrolando muito. Lembre que menos é mais. Não escreva frases longas, períodos longos. Seja claro, seja objetivo para a pessoa que estiver lendo conseguir entender o que você quer dizer. Para não ficar uma frase ambígua, ficar uma frase confusa. Outra coisa que eu recomendo é para quando você for colocar um dado na sua redação, não coloque apenas o dado, fale um pouco sobre ele. Sei lá, você vai pegar uma pesquisa. Segundo a pesquisa X, morrem 500 homossexuais durante o ano no Brasil vítimas da homofobia. Então, não coloque só o dado, jogue ele lá, deixe ele solto. Não. Use esse dado a seu favor, fale um pouco sobre ele. Uma forma de você mostrar o seu ponto de vista sobre aquele dado, direcionando a sua tese, é você colocar adjetivos. Então, você colocou essa pesquisa que morre 500, eu estou dando assim dados aleatórios, sabe? Não são dados reais. Que morre 500 homossexuais durante o ano, você coloca, isso é uma questão preocupante, pois, desenvolva as suas informações, explane as informações que você colocar no seu texto, não deixe elas soltas. Tome cuidado também com o senso comum. Por exemplo, deve-se evitar o desperdício de água, senão ela pode acabar. Tá, isso qualquer criança sabe, desde quando você entrou na escola, você ouve falar isso. Descarte isso na sua redação, ao invés de você falar isso, você coloca: olha, deve-se evitar o desperdício de água, porque, segundo a Agência Nacional de Águas, ou seja, você trouxe uma confiança maior para sua redação, um órgão competente. Se nada for feito, até 2025, centenas de municípios poderão ficar sem água na região centro-oeste, uma coisa do tipo, entendeu? Evite senso comum na sua redação. Senso comum, para quem não sabe, é a forma que a maioria das pessoas pensam. Então você colocar isso na sua redação, uma coisa assim genérica, uma coisa assim, sabe, sem foco, sem fundamento, vai trazer um certo assim desconforto para a pessoa que está lendo. Nossa, mas eu já sabia disso, tá? Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Vai ficar uma informação assim fraca. Então tome cuidado com isso. E além disso, tente ser criativo na sua redação. Porque se você fizer uma escrita criativa, e você pode ser criativo também nos seus argumentos, a pessoa que estiver lendo vai ficar assim focada, vai ficar presa ali no seu texto. Então sempre que puder, tente ser criativo. No final do vídeo eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos ver então as estratégias argumentativas que eu recomendo para vocês. A primeira delas é o contra-argumento. O que é contra-argumentar? É você trabalhar com ideias opostas. Como assim, Maicon? Apesar da tarde estar linda, o dia acabou chovendo. Essa é uma ideia oposta. Embora você tenha estudado muito para a redação do Enem, você tirou uma nota baixa e não conseguiu passar. Quando você está dissertando, quando você está argumentando sobre algum assunto, você tem uma opinião, mas pode ser que uma outra pessoa tenha uma opinião contrária. Então a estratégia do contra-argumento é você pegar essa ideia contrária e colocá-la a seu favor na redação. Por exemplo, eu sou contra o trote universitário. Não concordo, acho que deveriam acabar. Mas pode chegar uma pessoa para mim e falar: cara, para que você quer que ele acabe? Eu sou a favor porque o trote não é crime. Então se não é crime, para que deve acabar? Para que deve ser proibido?
Então eu vou jogar na minha redação essa informação a meu favor. Olha, sim, o trote não é considerado crime, mas embora ele não seja crime, muitas das brincadeiras contidas nesse ritual de passagem, nesse trote universitário, podem ser consideradas crimes. Entendeu? Então é você colocar uma ideia oposta a seu favor. Um exemplo para vocês. Primeiramente, vale ressaltar que, embora a Constituição Federal de 1988 não caracterize os trotes estudantis como crime, muitas das brincadeiras contidas nesse ritual de passagem ferem o princípio da dignidade da pessoa humana. Um exemplo disso é estudante que, após ter o corpo pintado de preto na Universidade Federal de Minas Gerais, recebeu uma punição semelhante à que os escravos negros recebiam no Brasil colônia. Ganhou uma placa com dizeres Caloura Chica da Silva e foi acorrentada. Logo, conforme descasuda, tentando o futuro repetindo o passado. O principal é a contra-argumentação lá em cima. Embora os trotes não sejam considerados crimes, muitas das brincadeiras contidas nesse ritual de passagem ferem o princípio da dignidade da pessoa humana. O contra-argumento é uma estratégia para fortalecer a sua argumentação. Você pega um ponto de vista diferente do seu e contrapõe ele, contra-argumenta ele, para fortalecer a sua tese. A próxima estratégia que eu aconselho vocês usarem é a exemplificação. O que é exemplificação? É você ilustrar o que você disse. É você pegar um fato que aconteceu no Brasil, que aconteceu no mundo, enfim, que seja relacionado com o tema da sua redação e usar esse exemplo, citando o mesmo parágrafo que eu usei anteriormente. Um exemplo disso, ou seja, disso que eu disse anteriormente, é estudante que, após ter o corpo pintado de preto, na Universidade Federal de Minas Gerais, recebeu uma punição semelhante à que os escravos negros recebiam no Brasil colônia. Ganhou uma placa com dizeres Caloura Chica da Silva e foi acorrentada. Usei um exemplo para ilustrar o que eu disse anteriormente. Essa é uma outra estratégia argumentativa. A próxima é a comparação. Como o próprio nome já diz, é você comparar o que você está comentando, está falando, está citando com uma outra coisa. Então, por exemplo, você comparar o Brasil de hoje com o Brasil do passado, você comparar o Brasil com um outro país, você comparar algo que você está falando relacionado ao tema com alguma outra coisa que aconteceu ou que tem alguma importância. Recebeu uma punição semelhante à que os escravos negros recebiam no Brasil colônia. Ou seja, eu comparei essa brincadeira do trote, essa humilhação que eu citei, com os castigos que os escravos sofriam no Brasil colônia. Ganhou uma praia com dizeres Caloura Chica da Silva e foi acorrentada. Então, eu comparei algo do presente com algo do passado. A próxima estratégia argumentativa é a citação, que é você pegar uma frase, pegar um conceito sociológico, pegar um livro, pegar um pensamento, um autor e citar na sua redação para trazer confiança. Se você está escrevendo sobre um tema e cita alguma pessoa que domina muito bem aquele tema, que conhece muito bem aquele assunto, você traz confiança para sua redação, você não fica sozinho ali, entendeu? No parágrafo anterior também fiz uma citação mais criativa que eu coloquei. Logo, conforme disse Casuso, o futuro repetir no passado. Não traz tanta confiança assim para minha redação, mas é algo que a deixa assim um pouco criativa, um pouco atraente, porque é uma citação de uma música, faz uma interdisciplinaridade. Ao mesmo tempo tem relação com o tema, porque eu comparei anteriormente o Brasil do passado com o Brasil de hoje. A citação ela pode ser direta ou indireta. Direta é quando você sabe a frase direitinho, sabe assim, com cada vírgula da frase e cita ela entre aspas. E a indireta é quando você conhece a frase, mas não sabe palavra por palavra, e coloca ela no seu entendimento, conforme eu coloquei ali em cima o futuro repetindo o passado. Na música ele fala, eu vejo o futuro repetir o passado. Aqui eu meio que parafraseei e coloquei o futuro repetindo o passado. A citação ela pode ser feita no início do parágrafo, no meio do parágrafo ou no final do parágrafo, onde você achar melhor. Mais um exemplo aqui, ó. Além disso, uma vez que a publicidade toma posse de temas infantis para obter alienação, o consumismo pode aparecer. Logo, produtos são muitas vezes consumidos sem necessidade somente para ostentar. Assim, na hipermoralidade, cultura dos excessos, no dizer de Lipovetsky, tal postura pode ser confirmada pela compra de alimentos somente para ganhar brindes e pela aquisição de várias capinhas de celulares. Fiz uma citação relacionada aí com consumismo. Então, galerinha, a citação, você pode utilizá-la para trazer ainda mais confiança para a sua redação, citando, por exemplo, uma pessoa que entende muito do assunto, porque a citação é um argumento de autoridade, ou então você pode citar para deixar o seu texto mais atraente, mais criativo. Beleza? A próxima estratégia que nós devemos utilizar são os dados estatísticos. Por quê? Porque eles trazem confiança para a nossa redação. Você pegar, por exemplo, um instituto que fez uma determinada pesquisa e citar essa pesquisa na sua redação, você citar um estudo, citar um levantamento, algo que foi feito que comprove o que você está dizendo. Lembrando que os dados estatísticos são, assim, argumentos concretos, sabe?
porque é muito difícil você derrubar algo que foi provado. Então é aquele ditado, contra fatos não há argumentos. Então, sempre que possível, traga esses dados estatísticos na sua redação para comprovar o que você está dizendo, ou então para você tirar algum proveito dele. Lembrando que você pode citá-lo no início do parágrafo, no meio do parágrafo, no final do parágrafo, enfim, da forma que você achar melhor. Vamos lá. Outra falha preocupante, olha só, preocupante, aquela questão do adjetivo, que eu acho interessante colocar, para deixar assim o seu posicionamento claro sobre o que está sendo dito. É a superlotação das cadeias, pois, segundo dados divulgados em 2014 pelo Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira chegou a 622 mil pessoas, ou seja, trouxe um estudo para minha redação, algo de confiança, algo que é provado. Lembra que eu falei não deixar aquilo solto no parágrafo? Então, não adiantaria eu jogar esse dado aqui na minha redação e não fazer nada com ele. Então, aproveitei para falar um pouco sobre isso. Como consequência disso, ou seja, uma consequência disso que eu disse anteriormente, que foi provado por esse estudo, presos provisórios passam a conviver com condenados, podendo receber estímulos para ingressar no crime. Ademais, a aglomeração de indivíduos nas celas pode aumentar a prevalência de doenças infecto-contagiosas como a AIDS e a tuberculose. Ou seja, galerinha, coloquei o estudo e explanei esse estudo. Outro exemplo. Primeiramente, vale destacar que, embora a Constituição Federal de 1988 garanta moradia aos cidadãos, parece que isso não está acontecendo, pois muitas pessoas estão pernoitando em logradouros públicos, a estratégia do contra-argumento. Tal fato recorrente pode ser confirmado pelo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que estimou em 101 mil indivíduos a população habitando as vias públicas em 2015 no Brasil. Ou seja, neste exemplo aqui, eu trouxe o estudo para comprovar o que eu disse anteriormente. Beleza, pessoal? Então você tem que usar da forma que você achar melhor, da forma que irá te favorecer. A próxima estratégia são os dados históricos, que é você pegar alguma coisa que aconteceu, seja no Brasil, seja no mundo, e relacionar com o tema no seu desenvolvimento. Eu gosto de fazer isso, conforme vocês já viram, dentro da estratégia de comparação. Eu gosto de comparar o que eu estou falando, por exemplo, o Brasil de hoje com o Brasil do passado, ou então o que aconteceu hoje com algum acontecimento do passado, e citar isso na minha redação. Um exemplo para vocês. No entanto, muitos dos envolvidos nesse processo, uma redação sobre rolezinhos, que são pobres e negros, não são compreendidos e recebem punições semelhantes às que os negros recebiam na época do apartheid. São discriminados, muitas vezes agredidos e expulsos dos locais. Logo, conforme disse caso, o futuro repetindo o passado. Ou seja, eu comparei os rolezinhos com a questão do apartheid, e ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu estou citando um dado histórico na minha redação, que também traz confiança. Mas note que eu não necessariamente precisaria utilizá-lo dentro da comparação. Eu poderia colocar, por exemplo, na época do apartheid, muitos negros não podiam frequentar determinados locais, tá? Mas hoje em dia podemos ver esse mesmo posicionamento em alguns shoppings que não aceitam os rolezinhos. Outro exemplo, já se passaram vários anos desde que a escravidão foi abolida. Entretanto, muitos trabalhadores ainda hoje trabalham em situações degradantes que podem ser consideradas semelhantes ou iguais à questão da escravidão. Estou falando assim aleatoriamente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu prefiro colocar dentro da comparação essa questão das alusões históricas, mas você pode colocar fora dela, ou no parágrafo, enfim, da forma que você acha melhor. Por fim, a questão da criatividade, não assim é uma estratégia argumentativa, mas quando você faz um desenvolvimento criativo, fica legal. É você pegar, por exemplo, algo que uma pessoa nunca pensou, nunca parou para pensar, nunca parou para perceber, sabe, refletir sobre aquilo e jogar na sua redação. Olha o exemplo aqui. Além disso, a discriminação atua como antagonista de uma sociedade mais justa. Foi uma redação que eu fiz sobre pessoas em situação de rua. Logo, conhecimentos empíricos, como a lição do homem do saco que levará embora a criança desobediente, podem fazer com que o preconceito subsista e que muitos humanos tenham uma baixa visibilidade social. Como consequência disso, ou seja, disso que eu falei anteriormente, conforme afirmou Karl Hochstank, a humanidade passa indiferente por muitas pessoas. Então, galera, a gente vê demais a mãe falando com o filho, olha, se você não comportar, eu vou te dar você pro homem do saco levar. Olha, se você não me obedecer, o homem do saco vai te carregar. Pelo menos eu vejo muitas pessoas falarem isso. E pensa, caramba, nunca tinha pensado nisso. Você usar isso em uma redação sobre pessoas em situação de rua. Fica uma coisa criativa. A pessoa vai ler aquilo dali e fala, caramba, que legal. Nunca tinha parado para pensar nisso. Pessoal, é isso. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, sigam lá. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, eu respondo todo mundo. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para você receber meus vídeos quando eu postar. Se você é inscrito, olhe lá se o sininho está ativo. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe um comentário aqui embaixo. Então até a próxima e tchau, tchau!